Você tem certeza de que seu pai foi ausente mesmo? Essa pergunta foi uma pergunta feita pela Dandara Suburbana no Instagram dela. Vale muito a pena ir lá ouvir o que ela tem a dizer sobre essa provocação, né? O testemunho dela sobre a presença, ausência do pai. Concordando com a Dandara, a presença do pai ela não está limitada à presença física. A presença do pai não está reduzida, a presença física não está reduzida ao que se espera, né, do lugar da paternidade, das atitudes, não está, enfim, reduzida à convivência cotidiana. Desde Freud, sobretudo em Lacan, a gente compreende, né, que a presença do pai ocupa, antes de tudo, um lugar na economia psíquica de cada sujeito, de cada um de nós. Isso significa que mesmo quando o pai está ausente, está morto, é desconhecido, está distante, ou quando ele falha mesmo nessa função paterna, ele continua presente como significante, como imagem, como lembrança, como silêncio e mesmo como fantasia. A constituição subjetiva da gente, ela não depende apenas daquilo que o pai fez ou deixou de fazer. Ela também depende da maneira como essa presença, esse pai, foi inscrito no discurso familiar e como foi apropriado pela criança. E a Dandara Suburbana fala bem disso. O pai acaba comparecendo mesmo ausente pelo que a mãe fala, pelo que a família fala dele, pelas histórias que são contadas, pelas histórias que são omitidas, pelos segredos que circulam a família, pelos afetos que essas falas suscitam na criança, pelas identificações, né? E também, enfim, pelos enigmas que toda essa presença discursiva deixa em aberto. Então, mesmo quando não houve uma presença física cotidiana na vida da criança, a ausência do pai adquire um valor simbólico. O pai pode virar também um objeto de perguntas, de suposições, de construções imaginárias. O sujeito é capaz de inventar um pai, de idealizar, acusar, desculpar, de transformar, né, esse pai em personagem da sua própria história. Isso quer dizer que a fantasia preenche aquilo que a realidade material não oferece integralmente. O Lacan, ele desloca essa questão do pai físico, do pai carnal, desse pai empírico, para a função paterna. E quando a gente pensa em função paterna, a função paterna não coincide com o genitor, sabe? A função paterna diz respeito à introdução de uma mediação simbólica que vai abrir espaço para que a criança entre no campo da linguagem, da lei, do desejo. Mesmo um pai fisicamente presente pode falhar na sustentação dessa função paterna. Por outro lado, mesmo um pai ausente pode permanecer absolutamente decisivo na organização psíquica do sujeito, justamente pela maneira como ele foi simbolizado ou fantasiado. Então, gente, a nossa organização psíquica, ela não é tão óbvia e ela não é nem totalmente ligada a essas presenças físicas. Deu para entender? Na clínica psicanalítica, o que a gente observa é que muitos conflitos atribuídos à ausência do pai dizem menos respeito a essa ausência em si do que as significações que foram produzidas em torno dela. Então, o sofrimento ele não vem apenas da falta de convivência, ele vem especialmente ligado a como essa falta foi inscrita na história de cada um de nós. E o trabalho analítico não é ficar interpretando nem justificando isso. O trabalho analítico não é um trabalho pedagógico. A ideia é permitir que cada um que vem à análise se interrogue a respeito do que faz com as suas próprias fantasias, né? Como é que essas pessoas sustentam determinadas fantasias que causam muito sofrimento, para que essa pessoa possa reconhecer os efeitos dessas fantasias no seu desejo e possa encontrar novas formas de se posicionar diante da própria história. Concordando com um testemunho super importante da Dandara Suburbana, eu quero afirmar que o pai está sempre presente, ainda que ausente fisicamente, e que reconhecer essa presença não significa negar, evidentemente, as consequências concretas do abandono, da violência, da negligência paterna.
Significa, assim, reconhecer que, para a psicanálise, por exemplo, a realidade psíquica ela não coincide com a realidade material. É precisamente essa presença paradoxal, que é feita de palavras, silêncios, lembranças, desejos, ficções, que a análise procura escutar. De forma que cada um deixe de ser efeito dessa história para ser autor de uma nova posição diante do seu próprio destino. É isso.